Olha, o Brasil confirmou hoje o primeiro caso da chamada varíola dos macacos. Um homem de 41 anos de São Paulo que viajou até a Espanha e que agora está em isolamento no Hospital Emílio Ribas, na zona oeste da capital paulista. E aí, claro, que a gente já está, nesses últimos anos, muito preocupado com essas novas doenças e etc. E as pessoas, claro, se perguntam se essa doença, né, pode chegar aqui em Alagoas, é perigosa. Vamos saber, então, os detalhes com a Beatriz Lacerda, que vai nos trazer as informações também sobre isso. Bia, a gente já estava acompanhando essa movimentação, essa situação também, todo mundo, né? Tivemos casos, claro, que não dá para... é uma nova Covid. Não, não é. É completamente diferente, inclusive a transmissão é um pouquinho diferente também, e a gente está com um especialista para explicar que não tem motivo para pânico. É preciso ter atenção, saber, né, como é essa doença, quais são os sintomas, inclusive, mas sem pânico, né, Mia? Sem pânico, Edson. Claro que quando a gente vê uma foto, fica assustado, né? Uma foto de uma pessoa que está com a doença, realmente é de assustar. Mas não há motivo para pânico, porque é muito menos grave, se a gente comparar assim, com as sequelas que a Covid, por exemplo, pode causar na população. Então, o primeiro caso de varíola de macacos foi confirmado hoje no Brasil. Como você disse, é num paciente de 41 anos. A doença foi identificada lá no estado de São Paulo. Inclusive, já foi feita a coleta do material desse paciente para estudos e ele segue em isolamento. Ele teve sintomas como dor muscular e também febre. Além deste primeiro caso confirmado em São Paulo, a cidade também investiga um segundo caso de uma mulher de 26 anos que apresentou também alguns sintomas, mas o estado de saúde dela é considerado estável e a família dela toda está passando por uma investigação, está em observação para que a doença não se espalhe ainda mais. No Brasil, existem 8 casos em investigação no momento. E no mundo inteiro, 780 casos já foram confirmados pela OMS. Então, no Brasil, hoje, o primeiro caso confirmado. Agora, vamos entender, então, o que é essa varíola de macaco, como é que a pessoa pega essa doença. Vamos conversar aqui com o infectologista Renê Oliveira, que vai deixar a gente bem mais tranquilo. Como você disse aí no começo, não há motivo para pânico e o médico é quem confirma isso, né, doutor Renê? A doença assusta, né, por aquelas bolhas na pele, a gente vê umas fotos, fica preocupado, mas não tem um índice de letalidade alta. Exatamente. Tá? Era esperado que o primeiro caso aparecesse, que isso não iria demorar. Por quê? Devido à questão dos transportes, facilidade de sair de um país para o outro. O pânico ou a preocupação remonta à varíola. Quem tem mais de 50 anos, 60, os mais velhos, vão lembrar da varíola, que era mortal, bem mais mortal, matava muito mais pacientes. Mas a varíola do macaco, que é um nome até inadequado, essa está se mostrando extremamente leve com relação à mortalidade. E a sintomatologia é uma sintomatologia bem característica. O paciente, inicialmente, ele apresenta um quadro gripal comum, febre, dor no corpo, cansaço e presença de gânglios, né, tá? Linfonodos infartados. Com mais alguns dias é que vai aparecer as lesões de pele. Essas lesões de pele começam com manchas vermelhas que caminham para vesículas, que nem a catapora, por exemplo, e depois as crostas. E é nessa fase que o paciente começa a melhorar. Como é que se contrai uma doença dessa? O contágio é com animal contaminado, porque é uma zoonose. É um vírus que vem do animal. Geralmente, os roedores, né? Os macacos também, os mamíferos. O contato com uma pessoa contaminada, aquela pessoa que está com o vírus da varíola do macaco no seu organismo, o contato com as lesões de pele, o contato com roupa de cama e o contato prolongado do ponto de vista respiratório. Se você ficar muito tempo no mesmo ambiente com aquela pessoa, você pode contrair por via respiratória. Então, claro que ainda é muito cedo para dizer de que maneira o paciente contraiu essa doença, né? Claro que a Prefeitura de São Paulo está investigando isso. Ele podia estar em férias, se hospedou num hotel e, de repente, teve contato aí com esses objetos que o senhor falou, né? A pessoa pode pegar em utensílios que são compartilhados, pode ter pego com alguém, ficou em um ambiente fechado, ou mesmo numa viagem, teve contato com algum animal. Então, são muitas possibilidades. A gente aqui no Nordeste do Brasil deve se preocupar? Como é que a gente pode se prevenir? Foi uma surpresa o aparecimento desse problema, mais um problema de saúde, mas ele tem se mostrado um pouco limitado com relação à capacidade de transmissibilidade. Então, provavelmente, nós não teremos um número muito grande de casos. A preocupação
deve existir, mas essa preocupação é como a maioria das doenças que nós estamos lidando no momento. E como é que é o tratamento? O tratamento, no momento, é sintomático. Existem alguns medicamentos que foram produzidos e introduzidos para o tratamento da varíola do macaco, mas como é uma coisa nova, não está muito estabelecido ainda. No Brasil não existe. É sintomático, é a sintomatologia, porque o paciente vai melhorar. Então, o senhor acredita que ele se recuperando, né, fazendo uso também de medicamentos, em quanto tempo ele é considerado aí curado, não transmitindo mais o vírus? Fala-se em 2 semanas, 21 dias, mais ou Então, menos. tem que ficar totalmente isolado. Esse isolamento é um isolamento principalmente de contato, né? E o isolamento respiratório, se a pessoa mantém o ambiente aberto, por exemplo, janelas abertas, né? Com o uso da máscara, também a máscara nesse caso, o cuidado com o manuseio dessa pessoa, o cuidado na higienização das mãos. Então, é uma doença de contato, de pele, mas também por vias aéreas também se contrai? É possível, como a catapora. Se você passa muito tempo próximo de uma pessoa com a varíola do macaco, a pessoa pode inalar, né, o vírus que está no ambiente em suspensão. Mas não é a principal forma de contágio. A principal forma de contágio é contato. É o contato que temos com quem está sendo cuidado. Por isso que a higienização das mãos é fundamental. Aliás, doutor, a higienização das mãos é importante para tudo, né? No nosso cotidiano, a gente deveria ter o hábito de lavar mais vezes as mãos, né? A gente lava muito pouco, né? Para quem trabalha na rua, por exemplo, ou mesmo quem trabalha em um ambiente fechado, mas com grande circulação de pessoas, deveríamos ter esse hábito, né? Que evitaria muitas doenças. Exatamente. Mais uma doença que vem para mostrar como o cuidado com a higiene é extremamente importante. Então, a gente nunca vai saber, né, com quem a gente está andando, se a pessoa teve lá contato com alguém que veio de longe trazendo esse vírus. Então, é importante se atentar aos sintomas. Se a pessoa apresentar sintomas como febre, cansaço... Inicialmente, um quadro gripal, mais uma doença com quadro gripal, né, tá? Paciente com dor no corpo, paciente com dor de cabeça, o paciente com febre, o paciente... apresentando aquele infartamento ganglionar, os gânglios na região cervical, em outros lugares do corpo, é indício de que pode existir nessa pessoa a presença do vírus. Tosse também? Não, tosse não costuma não, trato respiratório inferior não. E 2 ou 3 dias depois do início desses sintomas é que aparecem as manchas no corpo, que começa na face geralmente e vai descendo. Depois sai tudo aquilo? Tudo desaparece. Não fica a marca, né, doutor? Não. Menos mal, né? Tá certo. Então, só para a gente tentar, só para a gente fechar aqui a diferença da varíola, que você falou que era muito mais grave, para a varíola de macaco. Qual é a diferença? A diferença, basicamente, é o nível de gravidade e de mortalidade. A varíola, antigamente, chegava a matar em torno de 50% dos pacientes. A varíola do macaco não, é 1% a mortalidade na África. Esses casos que estão fora da África, nenhum caminhou para a morte. Tá bom, então, doutor Rineu Oliveira, muito obrigada. Agora sim, com esse exemplo, né, percentual que ele trouxe, deu para a gente ter uma noção de quão menos perigoso é o vírus da varíola de macaco, diferentemente da varíola. Então, na varíola, 50% dos pacientes chegavam a morrer, enquanto na varíola de macaco somente 1%. Claro que assusta, como eu falei, pelo aspecto da doença, mas é isso, para a gente se cuidar por aqui, viu? É lavar a mão, tentar manter o controle, né, a distância necessária das pessoas que você não conhece quando você está conversando. São cuidados básicos que, aliás, evitam até a Covid, outros resfriados e demais doenças, né, Edson? São cuidados de higiene básica. Verdade, Bia. Agradeço ao doutor pela participação e é importante reforçar, né, para tranquilizar, viu, gente? Para tranquilizar. Pode acontecer, já tivemos o primeiro caso aqui no Brasil, tem uma gravidade muito menor que a própria varíola e muito menor também que a própria Covid. Mas é importante a gente estar atento, inclusive, até porque essa é uma doença, como o doutor explicou bem, muito do contato. Então, se você tiver contato, pele na pele, com a pessoa que esteja com a doença, possivelmente pode passar para você, tá? E outras situações também que devemos ter atenção. Muito obrigado, Bia. Agradeço ao doutor também pela participação ao vivo também, a gente sempre acompanhando as notícias, né? Afinal, a gente ficou bem, não expert, mas a gente ficou bem mais preocupado, na verdade, com essas doenças mundiais, né? Depois, claro, da pandemia da Covid-19.